Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Meditação do Livro do Céu, no dia 14 de outubro de 1899. Luiz escreve: neste dia, esta manhã sentia-me um pouco perturbada e toda aniquilada em mim mesma. Via-me como se o Senhor me quisesse atirar de si. Meu Deus, que pena! Quando me encontrava em tal estado, o bendito Jesus veio com uma cordinha na mão e, golpeando meu coração 3 vezes, disse-me: paz, 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 paz. Não sabes tu que o reino da esperança é reino de paz, e o direito desta esperança é a justiça? Tu, quando vires que a minha justiça se arma contra as nações, entra no reino da esperança, investindo-te das mais poderosas qualidades que ela possui, sobe ao meu trono e faze o que puderes para desarmar o meu braço armado. E isto o farás com as vozes mais eloquentes, mais ternas, mais piedosas, com as razões mais poderosas, com as orações mais ardentes, que a mesma esperança te ditará. Mas quando você vê que a mesma esperança está para sustentar certos direitos de justiça que são absolutamente necessários e que querê-los ceder seria querer fazer afronta a si mesma, o que não pode jamais ser, então junte-se a mim e entregue-se à justiça. Luísa estava perturbada porque ela sentia que Jesus queria castigar, a justiça divina queria castigar a humanidade. Então Jesus, com aquele jeito todo especial dele, todo surpreendente, com uma cordinha na mão, golpeou o coração dela 3 vezes, pedindo que ela ficasse em paz e dizendo que o reino da esperança é reino de paz e o direito dessa esperança é a justiça. Por quê? E ele falou para ela, quando ela ver que Jesus quer castigar, que a justiça divina quer enviar os castigos à humanidade, porque a humanidade, a esperança se afastou dele, a humanidade se esqueceu dele, a humanidade, Jesus ofende demais a ele, o braço armado dele. Então, é para ela entrar no reino da esperança, e com as qualidades que esse reino possui, para ela subir até o trono, que é o coração de Jesus, e fazer desarmar o braço armado dele que quer castigar, com essas vozes eloquentes, com as razões poderosas, com as orações ardentes, que a esperança vai ditar para ela, a esperança que vai dizer o que ela deve pedir para poder acalmar a ira de Deus, Mas quando ela vê que essa esperança tem direito de fazer justiça, porque é muito necessário, devido às ofensas que Jesus recebe, a toda maldade que o ser humano faz contra o seu próximo, tantos pecados graves cometidos, sem sequer ao menos se lembrar que existe um Deus que tudo vê e tudo sabe, e que quando acontecer isso é para ela juntar-se a Jesus, e entregar-se à justiça, porque a justiça ela é uma coisa
perante Deus assim muito, muito mais forte do que a misericórdia dele, porque dizendo assim com as minhas próprias palavras, é justo, né? É justo que um pai castigue um filho que desobedece, um filho que o despreza, um filho que não quer ouvi-lo, que não dá valor a nada do que ele faz, né? É justo, né? Na nossa vida a gente percebe, né, que quando um pai que sempre tratou bem o filho, sempre fez de tudo por ele, o pai é desprezado e abandonado, né? Se esse pai puder, né, ele vai querer corrigir o filho e fazer com que o filho pelo menos reconheça, né, tudo que ele fez, porque é natural, né? Não é aceitável, né? Um pai ver o filho que despreza ele e achar que isso é normal e aceitar, né? Sem que isso possa lhe causar uma tristeza muito grande, né? Luísa continua escrevendo, e eu, mais aterrorizada do que nunca, porque deveria ceder à justiça, disse-lhe: Ah, Senhor, como posso fazer isso? Parece-me impossível. O simples pensamento de que deves castigar as pessoas, sendo tuas imagens, não posso tolerá-lo, se ao menos fossem criaturas que não te pertenciam. No entanto, isto é nada. O que mais me entristece é que devo ver ti, quase estou por dizer, golpeado por ti mesmo, esbofeteado, açoitado, afligido, porque os castigos cairão sobre teus mesmos membros, não sobre os outros, e por isso tu mesmo virás a sofrer. Diga-me, meu único e único bem, como poderá resistir meu coração te ver sofrer, golpeado por ti mesmo? Que te façam sofrer as criaturas são sempre criaturas e é mais tolerável, mas isto é tão duro que eu não posso aceitá-lo, por isso não posso me conformar contigo nem ceder. Nós fomos criados, né, sendo imagens e semelhança de Deus. E Deus habita no coração de cada pessoa, mesmo que ela não reconheça, mesmo que ela não saiba, mesmo que ela não queira. Então, Jesus, ao castigar a humanidade, ao enviar os castigos, ele vai estar castigando a ele mesmo, né? Porque ele vive dentro de cada um. E a Luísa não suportava essa ideia de ver Jesus, né, fazendo ele mesmo sofrer. Se fosse uma criatura fazendo Jesus sofrer, isso, ela disse que era até aceitar, é tolerável, né? Porque isso sempre aconteceu, acontece, acontecerá, né? As ofensas contra Jesus, mas ele mesmo, né, se violentar, né, fazendo as pessoas sofrerem para poderem reconhecer que ele a ama, que ele ainda quer essa alma, que ele se preocupa com a salvação dela, que ele quer ela para sempre no céu junto dele. A Luísa não conseguia aceitar essa ideia. Ele, pois, se compadecendo e sentindo pena de tudo por causa deste meu falar e tomando um aspecto aflito e benigno, disse-me: Minha filha, você tem razão em que ficarei golpeado em meus próprios membros, tanto que, ao te ouvir falar, todas as minhas entranhas me sinto comovidas e movidas à misericórdia, e o coração me sinto destroçado de ternura. Mas acredito em mim que são necessários castigos, e se você não quiser me ver espancado agora um pouco, espancando agora um pouco, me verá espancado mesmo. Me verá mais tarde, terrivelmente, porque mais me ofenderão, e isto não te desagradaria mais? Por isso aceita-te comigo, de outra maneira me obrigarás, para não te ver desgostosa, a não te dizer nada, e com isso virás a negar-me o alívio que sinto ao conversar contigo. Assim me reduzirá ao silêncio, sem ter com quem desabafar as minhas penas. Naquela época, ele quis enviar esses castigos porque ele disse que eram necessários,
que ela visse ele espancado um pouco, porque mais tarde me ofenderão muito mais a ele, né? Não desagradaria isso mais a ela, vendo ele sofrer mais ainda? Eu acredito que sim, que ele vai sofrer muito mais ainda, que cada vez mais as pessoas estão mais afastadas dele, as pessoas querem excluí-lo de qualquer forma da vida delas, porque achando que excluindo Jesus, elas vão poder fazer o que quiserem de suas vidas, né? Buscando só o prazer, a felicidade falsa que esse mundo traz, né? Esquecendo totalmente da ideia de que Deus criou o ser humano para viver numa ordem que era a mesma ordem que Adão e Eva viviam, né? De união total com ele, de total correspondência de amor, né? Mas as pessoas não compreendem, elas acham que é uma opressão o que Deus quer para a vida delas, mas não é a verdadeira felicidade, a verdadeira liberdade, né? E com isso, cada vez mais as pessoas com ilusões sobre tudo que o inimigo traz de coisas mundanas, elas querem, né, desprezar o Deus que a ama e que se preocupa não com o corpo, não com as coisas materiais, mas se preocupa com a alma da pessoa que é eterna. E por isso que ele disse para ela aceitar, né, essa justiça. E porque se ela não fizesse isso, ele ia passar a não dizer nada para ela, ia castigar sem dizer nada para ela. Mas ele sentia necessidade de conversar sobre essas coisas com ela para aliviar um pouco o sofrimento dele. E ele desabafava com ela quando ele falava sobre as penas dele, sobre o sofrimento dele, sobre tudo que ele estava passando. Então, era isso que ele queria, continuar vindo e desabafando com ela. Luísa continua. Quem pode dizer como fiquei amarga por seu falar? E Jesus, como se me quisesse distrair da minha aflição, continuou a falar sobre a esperança, dizendo-me: minha filha, não se perturbe, a esperança é paz. E assim como eu, no momento mesmo de fazer justiça, estou na mais perfeita paz. Assim você, imergindo-se na esperança, esteja em paz. A alma que está na esperança, ao querer afligir-se, desconfiar, incorreria na desventura daquela que, enquanto possui milhões e milhões de moedas e é a rainha de vários reinos, vai imaginando e dando lamentos, dizendo: de que vou viver? Como eu vou me vestir? Oh, eu estou morrendo de fome, eu sou muito infeliz, eu vou me reduzir para a mais estreita miséria e vou acabar perecendo. E ao dizer isso chora, suspira e passa seus dias tristes, esquálida, imersa na maior tristeza. E isto não é tudo. O que é pior é que se vê seus tesouros, se caminha por suas propriedades, em vez de alegrar-se, aflige mais pensando em seu fim próximo e vendo o alimento, não o quer tocar para sustentar-se. E se alguém quer persuadi-la fazendo-lhe tocar com a mão suas riquezas, mostrando-as e dizendo-lhe que não se pode ser, que se reduz à mais estreita miséria, ela não se convence, fica aturdida e chora ainda mais a sua triste sorte. O que as pessoas diriam dela? Que está louca, que se vê que não tem razão, que perdeu o cérebro. A razão está clara, não pode ser de outra maneira. No entanto, pode acontecer que essa situação possa cair na desventura que se imagina, mas de que modo? Saindo de seus reinos,
abandonando todas as suas riquezas e indo a terras estrangeiras, no meio de gente bárbara, onde ninguém se digne dar-lhe uma migalha de pão. E eis que a sua fantasia se tornou realidade. O que era falso agora é verdade. Mas quem foi a causa? A quem se culparia de uma mudança de estado tão triste? A sua pérfida e obstinada vontade. Precisamente assim é uma alma que se encontra em posse da esperança. O querer perturbar-se e desanimar já é a maior loucura. Jesus fala da esperança fazendo uma espécie de parábola, né? Dizendo de uma pessoa que é rainha de vários reinos, né? Que tem muitas propriedades, mas ela fica imaginando e se lamentando, dizendo do que ela vai viver, como ela vai se vestir, que está morrendo de fome, que é uma infeliz, que vai se reduzir a uma miséria e vai acabar perecendo. E quando diz isso, chora, passa seus dias tristes e aí o que é pior é que ela está vendo seus tesouros, ela caminha pelas suas propriedades e em vez de ficar alegre, né, por tudo isso que ela tem, ela fica pensando no seu fim próximo, no fim, fica vendo um alimento e não quer comer, fica vendo, tocando as suas riquezas, mas ela não se convence de que ela é rica, que isso que ela está imaginando não vai acontecer. E aí ela fica ainda, quando ela tem consciência de tudo que ela tem, ela chora ainda mais ainda a triste sorte dela, né? Então, o que as pessoas diriam de uma pessoa dessa, né? Que ela está louca mesmo, que ela não está fora da razão dela. Mas isso, como que isso pode acontecer realmente, né? De que modo isso pode acontecer? Se ela sair desses reinos dela, vai abandonando todas essas riquezas dela, indo para outras terras estranhas, né? Longínquas, né? No meio de gente que não dá nenhuma migalha de pão para ela. Então a fantasia dela vai se tornar realidade, né? O que era falso vai se tornar verdade, né? Por quê? Porque quem que vai se culpar essa mudança de estado tão triste na vida dessa pessoa? A obstinada vontade, né? Ela teve vontade de ir para outro reino, ela foi. E aí o que ela imaginava que ela foi para outro reino, ela abandonou tudo que ela tinha, então o que ela imaginava que pudesse acontecer se tornou realidade, porque ela fez a vontade que ela tinha de sair dali, né? E assim somos nós, né? Que temos tudo, né? Nós temos, nem falando de bens materiais, nós temos a esperança, né? Nós temos a esperança de que o céu existe, de que Deus é bom e misericordioso e que Ele nos ama, que Ele nos quer para junto dEle e essa esperança que nos faz viver, né? Que nos dá força para continuar vivendo apesar das dificuldades. E então, a pessoa que ela está em posse da esperança, que ela tem esperança, o querer perturbar-se, desanimar é uma loucura, porque se a pessoa tem esperança de que ela vai para o céu, se ela está vivendo de acordo com a vontade de Deus, se ela procura fugir de ocasiões que a fazem pecar, se ela não tem intenção de ofender a Deus, então se ela desanimar, né, achando que vai para o inferno, se ela se perturbar, né, com qualquer coisinha que ela faz, ela acha que é pecado e fica perturbada e gera uma culpa nela, essa culpa que vai fazer ela perder o céu. Então, ela já está como essa mulher rica de propriedades, né, que tem muitas propriedades, mas ela fica pensando que seria o céu, né, que já está garantido para essa pessoa, mas ela fica pensando que ela é pecadora, que ela vai para o inferno e ela fica triste porque ela fica pensando numa coisa que não é bem provável de não acontecer.
se ela continuar vivendo de acordo, né, com a vontade de Deus, fazendo tudo para agradar a Deus, fugindo de ocasiões de pecado, não tem por que ela se perturbar, que ela vai para o inferno, né? Foi assim que eu compreendi essa parábola. Luísa diz: Ah, Senhor, como pode ser que a alma possa estar sempre em paz vivendo na esperança? E se a alma comete algum pecado, como pode estar em paz? E Jesus: No momento em que a alma peca, sai do reino da esperança, já que o pecado e a esperança não podem estar juntos. Qualquer razão aceita que cada um é obrigado a respeitar, conservar e cultivar o que é seu. Quem é aquele homem que vai a seus terrenos e queima o que possui? Quem é que não tem zelosamente guardado as suas posses? Creio que nenhum. Agora a alma que vive na esperança, com o pecado, ofende a mesma esperança, e se estivesse em seu poder, queimaria todos os bens que possui a esperança, e então se encontraria na desventura daquela tal que, abandonando seus bens, vai viver a terras estranhas. Assim, a alma, com o pecado, afastando-se desta mãe pacífica, da esperança tão terna e piedosa que chega a alimentá-la com as suas próprias carnes, como é Jesus no sacramento, objeto primário de nossa esperança, vai-se viver no meio de gente bárbara como são os demônios, que, negando-lhe até o menor consolo, não alimentarão de outra coisa senão de veneno, que é o pecado. Não obstante, esta mãe piedosa que faz, enquanto a alma se afasta dela, ficará indiferente? Ah, não! Chora, reza, chama-a com vozes mais ternas, mais comovedoras, vai junto a ela e só se contenta quando a retorna ao seu reino. O meu doce Jesus continua a dizer-me: a natureza da esperança é paz, e o que ela é por natureza, a alma que vive no seio desta mãe pacífica consegue-o por graça. Jesus explica para Luísa falando sobre o pecado, né? O que o pecado faz com a alma? Que quando a pessoa peca, ela sai do reino da esperança, já que o pecado e a esperança não podem andar juntos. Por exemplo, uma pessoa que acabou de se converter, ela está com esperança, né, de que ela vai para o céu. Mas se ela não se arrepender dos seus pecados, não confessar, ela ofende essa esperança, que é como aquela pessoa que, ela tendo muitos bens, ela vai viver em terras estranhas, abandona os bens dela e vai viver num lugar em que ela não vai ter nada. Assim é a alma, né? Que com o pecado ela se afasta dessa mãe pacífica que é a esperança, né? Que, como diz aqui, a esperança chega a alimentá-la, essa alma, com as suas próprias carnes, como é Jesus no sacramento. O primeiro objeto da nossa esperança, né? Quando nós comungamos, nós estamos ali na esperança de que iremos para o céu um dia. Se a pessoa continua no pecado, ela não vai se alimentar de Jesus, ela vai se alimentar do veneno que o inimigo vai oferecer para ela, né? Mas o que é a esperança? Ela se afasta dessa alma, ela fica indiferente, né? Essa mãe piedosa que é a esperança, não, ela chama de volta com vozes comovedoras, ela vai junto a essa alma que está no pecado, né? E só se contenta quando ela retorna ao seu reino, o reino da esperança. E a pessoa que consegue viver na esperança, a natureza da esperança é paz. E o que essa alma consegue viver a esperança é por natureza. A alma que vive na esperança, ela consegue ter paz por meio da graça, não por meio da natureza dela própria, mas por meio da graça que Deus
dá a essa pessoa que consegue viver longe do pecado. E Luiz ainda diz: e no mesmo momento em que Jesus bendito diz essas palavras, com uma luz intelectual, faz-me ver, sob a semelhança de uma mãe, o que fez esta esperança pelo homem. Oh, que cena tão comovente e terníssima, que se todos pudessem vê-la, chorariam de pena até os corações mais duros e todos se afeiçoariam, iriam amá-la tanto que seria impossível separar-se por um só momento de seus joelhos maternos. E agora tentarei dizer o que compreendo e posso. O homem vivia acorrentado, escravo do demônio, condenado à morte eterna, sem esperança de poder ressurgir à vida eterna. Tudo estava perdido e a sua sorte estava em ruínas. Esta mãe vivia no empírio, unida com o Pai e o Espírito Santo, bem-aventurada, feliz com eles, mas parecia que não estava contente. Queria a seus filhos, as suas amadas imagens em torno dela, a obra mais bela saída de suas mãos. Agora, enquanto estava no céu, seu olho estava atento ao homem que estava perdido na terra. Toda ela se ocupa da maneira de salvar a estes seus filhos amados, e vendo que estes filhos não podem absolutamente satisfazer a divindade, mesmo à custa de qualquer sacrifício, pois são muitos inferiores a ela, o que faz esta mãe piedosa? Vê que não há outro meio para salvar a estes filhos que dar a própria vida para salvar a deles, e tomar sobre si as suas penas e misérias, e fazer tudo o que eles deveriam fazer por eles mesmos. Então, o que pensar? Esta mãe amorosa se apresenta ante a justiça divina, com lágrimas nos olhos, com as vozes mais ternas, com as razões mais potentes que seu magnânimo coração lhe dita e diz: graça te peço para meus perdidos filhos. Não me resiste o ânimo vê-los separados de mim a qualquer custo. Quero salvá-los, e se bem vejo que não há outro meio que por minha própria vida, quero colocá-la com tal de que readquiram a deles. O que querem deles? Reparação? Reparo eu por eles. Glória, honra, eu te honro e glorifico por eles. Agradecimentos, eu te agradeço. Tudo o que queres deles, te dou eu, desde que os possa ter junto comigo reinando. A divindade fica comovida ao ver as lágrimas, o amor desta piedosa mãe, e convencida por suas potentes razões, se sente inclinada a amar a estes filhos e choram juntos a sua desventura, e pondo-se de acordo, conclui que aceitam o sacrifício da vida desta mãe, ficando por isso plenamente satisfeitos para readquirir estes filhos. Não apenas é assinado o decreto, desce em seguida do céu e vem à terra, e deixando suas vestes reais que tinha no céu, se veste das misérias humanas, como se fosse a mais vil escrava, e vive na pobreza mais extrema, nos sofrimentos mais inauditos, nos mais insuportáveis desprezos pela natureza humana. Não faz outra coisa senão chorar e interceder por seus amados filhos. Mas o que mais o faz ficar espantado, tanto desta mãe como destes filhos, é que enquanto ela ama tanto estes filhos, estes, em vez de receber esta mãe com os braços abertos, já que vem salvá-los, fazem o contrário. Ninguém a quer receber ou reconhecer. Aliás, a obrigam a ir errante, a desprezam e começam a planejar como matar a esta mãe tão terna e excessivamente amante deles. O que fará esta mãe tão terna ao ver-se tão mal correspondida por seus ingratos filhos? Acaso irá parar? Ah, não!
mas acende-se mais de amor por eles e corre de um ponto ao outro para reuni-los e colocá-los em seu colo. Oh, como se cansa até pingar suor, não só de água, mas também de sangue. Não se dá um momento de trégua, está sempre em atitude de efetuar sua salvação, provê todas as suas necessidades, remedia todos os seus males passados, presentes e futuros. Em suma, não há nada que não ordene e disponha para o seu bem. Mas o que fazem esses filhos? Arrependeram-se talvez da ingratidão que tiveram ao recebê-la? Você mudou seus pensamentos em favor desta mãe? Oh, não! Olham-na com maus olhos, desonram-na com as calúnias mais negras, procuram-lhe opróbrios, desprezos, confusões, golpeiam-na com todo tipo de flagelos, reduzindo-a toda a uma chaga, e acabam por fazê-la morrer com uma morte a mais infame que se possa encontrar em meio a cruéis espasmos e dores. Mas o que essa mãe faz no meio de tantas dores? Será que ela odiará talvez esses filhos tão rebeldes e insolentes? Ah, não, nunca. Agora mais do que nunca, os ama extremamente. Oferece suas penas por sua própria salvação e expira com a palavra da paz e do perdão. Ó minha Mãe bela, ó amada esperança, como você é amável em si mesma, eu te amo. Ah, mantenha-me sempre em seu colo e serei a mais feliz do mundo. Enquanto estou determinada a deixar de falar da esperança, uma voz ressoa-me por toda a parte que diz: a esperança contém todo o bem presente e futuro, e quem vive no seu colo e cresce sobre seus joelhos obtém tudo o que deseja. O que a alma quer? Glória, honra? A esperança lhe dará toda a maior honra e glória na terra diante de todas as nações, e no céu a glorificará eternamente. Você talvez vai querer riqueza? Oh, esta mãe, esperança é riquíssima. O que é mais, dando seus bens a seus filhos, não diminuem suas riquezas em nada. Além disso, estas riquezas não são fugazes e passageiras, mas eternas. Você vai querer prazeres, contentamentos? Assim, essa esperança contém em si todos os prazeres e gostos possíveis que se possam encontrar no céu e na terra, que nenhum outro jamais poderá igualá-la, e quem a seu seio se nutre, gosta-os até a saciedade, e como é feliz e contente. Quererá ser douta, sábia? Esta mãe esperança contém em si as ciências mais sublimes. Antes é a mestra de todos os mestres, e quem se faz ensinar por ela aprende a ciência da verdadeira santidade. Em suma, a esperança nos fornece tudo, de modo que, se é um fraco, lhe dará a força. Se outro está manchado, a esperança institui os sacramentos e aí preparou a lavagem de suas manchas. Se sente fome e sede, esta mãe piedosa nos dá o alimento mais belo, mais saboroso, como são suas delicadíssimas carnes, e por bebida seu preciosíssimo sangue. Que outra coisa mais pode fazer esta mãe pacífica da esperança? Quem se assemelhará a ela? Ah, só ela pôs em paz o céu e a terra. A esperança uniu com ela a fé e a caridade e formou esse anel indissolúvel entre a natureza humana e a divina. Mas quem é esta mãe? Quem é esta esperança? É Jesus Cristo, que operou nossa redenção e formou a esperança do homem extraviado. Amém.